debate. Hoje, o texto que será debatido aqui é Lucas 23, 43, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou repetir. Disse-lhes Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Então, nós vamos começar o debate aqui. A pergunta, ela é muito importante. O ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Você que está nos acompanhando pela Rádio Musical, pelo YouTube, principalmente pelas redes sociais e no Instagram, você pode participar da nossa enquete com seus argumentos, com as suas considerações, para entendermos um pouco mais acerca deste assunto que é tão interessante, tá? Então vamos começar. Eu comecei apresentando aqui o pastor Ezequiel, então vamos ouvir já as considerações iniciais do pastor Ezequiel da Igreja Adventista sobre o tema. Pastor Ezequiel, por favor, fica à vontade. Legal. Bom, Mateus capítulo 23, verso 43... Lucas 23, 43 é um texto classicamente debatido há muitos anos na igreja cristã. E, inclusive, nós temos algumas questões importantes para que o ouvinte leve em conta na hora de interpretar o texto. Eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para o fato de que o texto não fala nada sobre a alma do ladrão, a separação entre o corpo e a alma, que a alma do ladrão era imaterial, imortal, indestrutível e coisas desse tipo. De maneira que a leitura popular e tradicional desse texto, ela simplesmente baseia-se em nada. Da perspectiva de uma descrição técnica do que acontece com a pessoa quando ela morre ou não. Mas além disso, existe um outro problema. A palavra de Deus, ela não é silenciosa quanto ao que acontece com a pessoa quando ela morre. Você tem uma descrição muito clássica lá em Eclesiastes capítulo 9, dizendo que o morto não sabe nada, ele não tem amor, ele não tem ódio, para ele tudo pereceu, e etc. De maneira que, se a leitura tradicional de Lucas 23, 43 fosse verdadeira, não é a Igreja Adventista, a Ellen White, o Ezequiel Gomes que estaria em erro, é a Bíblia. E em inúmeros textos e aspectos. Primeiro de tudo, você quebra a conexão entre o pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. Que nada, você é um ladrão, você é imortal. Imagina como que o pecado trouxe a você morte, né? Que piada. Claro que não. É só metade de você que morre. A metade que realmente importa não morre. Inclusive, em outros inúmeros aspectos, a Bíblia diz que a alma morre constantemente. A alma que pecar, essa morrerá, etc, etc e etc. De maneira que, se a leitura popular de Mateus 23, verso 43 prevalecesse, a Bíblia estaria em erro. Não sendo esse o caso, a interpretação do texto é muito mais simples. Existe uma discussão de crítica textual, existe uma discussão de pontuação desse texto, e a leitura adventista implica que Jesus afirmou naquele dia da cruz que no futuro o ladrão estaria no paraíso. Então o ladrão creu, foi salvo, será ressuscitado na ressurreição dos mortos salvos, e em função disso estará no paraíso. A palavra de Deus se cumprirá. Jesus não mentiu, não enganou e não ensinou nesse texto imortalidade da alma, inclusive porque o texto nada fala a esse respeito. Ok, pastor Ezequiel, só para os ouvintes ficarem situados, então a opinião do senhor é que esse homem, ele está será morto, salvo, mas ele só entrará no céu na ressurreição. Perfeito. Ok, pastor César, por favor, fica à vontade. Bom, vamos lá. Pela primeira fala do pastor Ezequiel, eu imagino que ele vá distorcer o tema do debate para falar sobre a pós-morte, né? A escatologia da morte, né? O que acontece depois da morte e tal, que não é o nosso tema. Então, o nosso tema não é esse. O nosso tema é o seguinte. Vou ler aqui até como está no YouTube. O ladrão na cruz, o ladrão arrependido, né? O padre Antônio Vieira, ele falava o bom ladrão. Tem um livro chamado O Sermão do Bom Ladrão. Então, o bom ladrão, né? O ladrão que se arrependeu no último dia, né? O ladrão que se arrependeu. Ele foi para o paraíso no mesmo dia, à luz de Lucas 23, 43. Esse é o tema. Então, eu gostaria que
eu não tô correndo do outro tema, porque o outro tema é até mais interessante, ele é mais amplo, né, o outro tema. Mas eu gostaria de trabalhar esse tema, e aí a gente pode marcar um outro dia para falar sobre essa questão de Eclesiastes 9. Você fez uma leitura superficial de Eclesiastes 9, né? Quando você cita, ele fala, o morto não tem nada, tal. É verdade, mas lá tá escrito que é do ponto de vista debaixo do sol. Então, quando você morre, você não vê mais nada mesmo aqui, você não trabalha, tal, nem nada. Mas, então, não é essa perspectiva, né? O Eclesiastes 9 não é uma perspectiva de pós-morte, mas a Bíblia tem perspectiva de pós-morte, sim. Então, você começa dizendo assim, a Bíblia não fala nada sobre a alma do ladrão. Sua primeira fala. A Bíblia não diz nada sobre a alma do ladrão. E como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Independente se é naquele dia ou não. Porque eu vou defender que é no mesmo dia. Uhum. Mas se não é sobre a alma, como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Se a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se não é sobre alma, é sobre o que então? Então, é sobre alma, sim. É sobre a salvação eterna de uma parte do corpo, ou melhor, de uma parte do ser que resiste, que sobrevive à morte do corpo. E essa parte imaterial, porque o ladrão, na continuação da leitura, ele morre. Ele morre fisicamente. Inclusive, ele morre antes de Jesus, o ladrão. Porque ele tem as pernas... Não, Jesus morre antes do ladrão, desculpa. Jesus morre antes do ladrão. Mas ele tem as pernas quebradas para acelerar o processo da morte. Então, ele morreu. Como é que Jesus levou ele? Se é no mesmo dia, ou no outro dia, na outra semana, ou não chegou ainda esse dia, que é o que você vai defender, como que ele vai levar esse cara? Entendeu? Então, é sobre alma também. É sobre alma também. Agora, a leitura do texto, a leitura simples do texto, ela diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí vai uma dica para os estudantes da Bíblia, das Escrituras. Respeite a Bíblia. Respeite a Bíblia. Não, porque se a leitura que os evangélicos fazem for essa, então a Bíblia está em erro, que é uma outra fala do Ezequiel. Então, o que a gente tem para trabalhar é o que está revelado. A teologia, a boa teologia é com base na revelação. Então, o que está revelado nesse texto é que Jesus Cristo disse para o bandido, para o ladrão que se arrependeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós os teólogos, nós os estudantes, a gente que lute. Porque isso está revelado. Jesus Cristo disse para o bandido arrependido. O rapaz falou, eu não lembro a fala do rapaz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como esse texto se encaixa na nossa teologia humana, no nosso entendimento sobre o resto dos textos, é problema nosso. Isso é problema teu, cara, problema meu. Entendeu? Está revelado. A gente vai da revelação para a compreensão. E não da compreensão para a revelação. Eu não posso abrir o texto bíblico a partir da minha compreensão e fazer com que o texto bíblico encaixe-se na minha compreensão. Não, é o contrário. Eu vou à revelação. O que está na Bíblia é revelação. Está revelado isso? Tá. Então agora a gente que lute, com todo respeito, para a gente encaixar isso na nossa compreensão. Pastor Ezequiel, o senhor pode ficar à vontade para fazer o contraponto. Ok, então o que acontece? Se o que importa é o que está revelado, nada nesse texto está revelado sobre uma alma imortal. Nada nesse texto está revelado sobre uma alma imaterial. Nada nesse texto diz que a compreensão correta do que aconteceu com o ladrão implica que ele morreu, mas não morreu, porque metade dele é imortal, porque esta metade nunca poderia morrer sob nenhum aspecto, a despeito de ser uma alma pecadora, de uma pessoa pecadora, e coisas desse tipo. De maneira que considerar o que a Bíblia diz a respeito desse tema é o que é revelado é absolutamente natural quando se explora o texto. Então, por exemplo, vamos tratar aqui com uma hipótese. Vamos supor que, de fato, a sua tradução da Bíblia estivesse correta
E Deus, em Cristo, prometeu ao ladrão estar naquele mesmo dia no paraíso. Vamos trabalhar com, sei lá, com uma hipótese que eu, obviamente, não concordo, porque ela não está de acordo com os dados bíblicos, de que, sei lá, vamos dizer que Jesus Cristo ressuscitasse aquele homem naquele mesmo dia e o arrebatasse para o paraíso em carne e osso, da mesma forma como hoje Jesus está no paraíso em carne e osso. Que Jesus ressuscita com corpo e sangue e corpo literal, né? O que ele, inclusive, fala para os discípulos: coloque aqui, ó, pegue em mim porque eu estou vivo e não é uma alma, não é uma coisa do tipo. Vamos trabalhar com essa hipótese, que mesmo Jesus tivesse ressuscitado no mesmo dia da sua morte, o ladrão também, e os dois tivessem ido ao paraíso ressurretos. Essa seria uma explicação plausível para a noção do que hoje você vai estar no paraíso. Porque isso é uma questão que está de acordo com o que a palavra de Deus ensina de forma ampla. Agora, em nome desta linguagem, inferir uma antropologia absolutamente antibíblica, que nega a conexão entre o pecado e a morte, que torna o pecador imortal para que ele esteja no paraíso, porque tem que ser óbvio que aqui é uma alma, isso é ferir as escrituras. Isso é não ler o que está na revelação. Isso é você ir contra o que está revelado e inferindo sobre a palavra de Deus o que a palavra de Deus não diz claramente. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz o oposto. A alma que pecar, esta morrerá. Esse ladrão é uma alma imortal, sem pecado. Inclusive, isso teria problemas também para a escatologia, para a ideia do próprio inferno eterno. Uma alma imortal teria que ser sem pecado. E ela vai sofrer eternamente por que pecado lá no inferno. Mas enfim, o fato é que também, nesse caso, o mau ladrão também seria imortal. Que os dois morrem, aí um é imortal no paraíso, o outro é imortal no inferno. Talvez seria esse o caso. Mas nada disso está presente no texto. De maneira que aí, quando você, como inclusive você, César Cavalcante, gosta de dizer, onde que está o texto? Cadê o texto que a alma é imortal? Cadê o texto que a alma dele é que foi para o paraíso e ele não foi ressurreto? Não existe uma outra estrutura de pensamento bíblico lógico que pudesse fazer com que esse texto se cumprisse, não desta forma como você imagina. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, pelo que eu entendi, você vai defender a ideia de que para ele entrar no paraíso ele precisa primeiro da ressurreição. Sim, perfeito. Tá. Aonde está isso nesse texto? Isso não está nesse texto. Tá, então isso está na palavra de Deus em outros contextos. Não, aonde está no texto que haveria necessidade desse cara ressuscitar para entrar no paraíso? Essa é uma compreensão doutrinária, isso não é uma exegese então é uma do texto. compreensão pessoal sua. E, okay. assim como a sua de que a alma que saiu ali. Não, calma aí. A minha não é uma compreensão. Claro que é. Vamos lá, eu fiz uma pergunta. Como Jesus disse pro ladrão que ele vai levar o homem para o paraíso? Como seria esse levar? Com carne e osso? O texto não diz. Então, como seria? O texto não diz. Então, no mesmo dia, ele disse assim, em verdade... E essa não é a leitura então vamos necessária lá. do texto. Porque você diz assim, ó, se a sua tradução estivesse correta e tal, então vamos lá. Vamos levar esse bate-papo aqui para além das traduções. O texto original, o texto grego, diz assim, ó, kai eipen auto, amen soi lego, semeron, met emu esse ento paradeiso. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta aqui, o Ezequiel. Por exemplo, qual é a forma de Jesus? Jesus está na cruz aqui, morrendo, com dores, lancinantes, tal, difícil. Certo. Esse é o momento dele inventar um outro jeito, um outro estilo de fala? Parece que não. Ele está falando como ele sempre falou. E era costume de Jesus dizer sempre assim, eis que te digo, tal, tal, e aí depois do eis que te digo vem a frase. Uhum. Isso, eu acho que não precisa, mas a gente pode ver aqui dezenas de momentos onde Jesus Cristo disse, em verdade te digo, e fala a verdade que ele quer falar. Uhum. E aqui no momento onde ele fala assim, ó, amen soi lego, então na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não faz sentido, vamos lá, pelo menos se a sua leitura estiver correta, essa vai ser a única vez que Jesus falou desse jeito. Porque todas as demais, e aí é 1 contra centenas,
Ou pelo menos algumas dezenas. Algumas dezenas, pelo menos. Tá. Algumas dezenas de vezes a fala de Jesus é assim, o estilo literário eu tô falando. A fala de Jesus é assim, ó. Ou ele diz, em verdade te digo, e fala a verdade, que ele quer dizer. Tipo assim, imagina, em verdade te digo, 2 pontos, e vem a frase. Ou, em verdade te digo, em verdade vos digo, 2 pontos. O 2 pontos eu tô Sim, aqui claro, imaginando, pra você entender. E vem a frase. Perfeito. Porque na cruz ele vai inventar um novo cacoete, um novo jeito de fala. Isso não faz sentido algum para alguém que está morrendo. Faz mais sentido que ele falasse como ele sempre disse, o tempo todo. Inclusive na última semana. Na última semana ele fala essa frase várias vezes. Sim. E aí ele diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá. Quando Jesus diz isso, ou você tem de reinterpretar o próprio estilo de Jesus, dizendo que, eu não sei quantas vezes, tá? Mas vamos dizer que seja 30 e poucas vezes, Certo. onde ele fala de uma mesma maneira, Uhum. então você coloca numa balança essas 30 e poucas vezes, Tá. e uma única na outra, mas aí tem um problema. Certo. Jesus está morrendo na cruz. Uhum. Ele está com dores. Será que ele vai passar? Não, peraí. Eu vou colocar a vírgula na minha entonação, que é o que você defende. Uhum. Você está rindo, mas você está rindo do seu argumento. Não. O seu argumento é esse, que Não. você riu. Ele vai parar e vai dizer assim, peraí, eu vou falar de um jeito que eu nunca falei, construindo a minha entonação para que as pessoas entendam assim, ó. Em verdade te digo hoje. Então eu estou dizendo hoje. Vírgula. Vírgula. Aí eu dou a pausa. Estarás, escatologicamente falando, tal, estarás comigo no paraíso. Ora, tem um versículo na Bíblia onde Jesus tenha falado alguma coisa parecida dessa forma? Veja bem, César, a singularidade do dia em que Cristo morre justificaria em absoluto a postura dele em fazer referência àquele dia. Jesus não falou de outra forma porque também não morreu em nenhum outro dia. E isso não é um argumento. Porque, veja bem, o grande ponto é o seguinte, César. Você está me pedindo, por exemplo, assim, onde que está um texto bíblico onde Jesus falou desta mesma forma em um outro dia? Todavia, não é necessário que isso exista para que ele fale desta forma neste dia. É possível que, por exemplo, muitos ditos de Jesus tenham sido repetidos de uma maneira ligeiramente igual ou diferente durante todos os evangelhos, mas em alguns momentos Jesus fala coisas que ele falou só em um evangelho. Jesus falou coisas singulares em inúmeros aspectos. E o grande ponto não é esse. O grande ponto é, caso a inferência de que este hoje estaria se referindo ao dia em que o homem estaria no paraíso, e isso implicaria uma alma imortal que não morre, isso criaria todo o problema a respeito do qual a gente já está falando aqui desde o começo. Uma contradição entre esta perspectiva da pós-morte com aquilo que a Bíblia ensina textualmente, claramente, sem necessidade, inclusive, de interpretação nada complexa. E eu achei engraçado o seu argumento sobre a vírgula, porque ele não depende da entonação de Cristo na cruz. Ele depende do que está escrito. E o que está escrito pode legitimamente ser entendido. Hoje eu afirmo que você estará no paraíso. Não é algo absurdo a compreensão, a tradução e a perspectiva. Inclusive, existe a noção de que, se eu não me engano, é o Códice Vaticano, que é o códice mais antigo que há, existe ali uma pontuação exatamente nesta direção, de que a pausa, que não é exatamente a vírgula, deve ser lida como depois do hoje. Então, Jesus pode falar como ele sempre falou, em verdade eu vou falar. Hoje eu vou falar. Você vai estar no paraíso. Sem você ter que recorrer, através disso, a toda uma estrutura teológica de uma compreensão antropológica que não há fundamentação na Bíblia a qualquer lugar. Onde há na Bíblia que Jesus ensinou, então, que a alma é uma entidade imaterial que sai do corpo depois da morte? Lugar nenhum. Mateus 10. Não, mas não fala que é uma entidade imaterial. Como que ela fica no inferno eternamente? Se ela não é imaterial. É físico? O corpo físico, carne, olha que só, vai pro inferno? Veja bem, César. Você está inferindo uma natureza do inferno, uma natureza da carne, Não. uma natureza dessa suposta alma para que ela esteja supostamente eternamente no inferno. Então, mas como é que ela fica lá eternamente? Veja bem, em Mateus 10, 28, ele não diz que ela fica lá eternamente. Ele diz que ela é destruída. Que é para você temer a Deus, que pode fazer o que o homem não pode fazer. Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno. Então, como eu disse há pouco,
como eu disse há pouco, a gente pode um dia tratar sobre a alma. Não entendo que eu quero correr do assunto. Não, mas aqui o assunto assim, é o mesmo. Não é o mesmo. A imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um assunto muito, muito querido, muito caro para mim, que eu gostaria até de tratar. Claro. Fica aqui o convite. Mas, voltando ao tema, que eu, desde a primeira fala minha, eu falei, eu achei o assunto aqui é o ladrão na cruz. Eu pedi para você disse assim, não, mas não tem... Então não pode falar nada sobre alma nesse debate. Não pode. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Mas o tema é esse. Não, então, você pode falar o que você quiser. Você pode falar do Lula, do Bolsonaro, pode falar o que você quiser. Só que quando eu ver a minha parte, eu vou falar, vou voltar pro tema. Então vamos lá. O assunto de Jesus ter dito pro ladrão, que eu chamei aqui de bom ladrão, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho que quando você diz assim, você tem que... vai inventar aí uma questão de alma que o texto não diz, não sei o que, tal. E aí você também está inventando uma questão de sistema de ressurreição, de necessidade de ressurreição para cumprir o que está escrito no texto. Se você fizer a leitura como eu faço, por exemplo, qual é o problema para você aceitar que Jesus tivesse levado o ladrão naquele mesmo dia? Aí você diz assim, a ressurreição. Sim. Esse é o problema. Ok. E Jesus não podia... se isso é um problema para você, isso não podia ter acontecido? Eu não estou dizendo que aconteceu. Eu estou dizendo que o texto diz assim, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para mim, não aconteceu a ressurreição. Certo. E esse texto se entende metafísico. Não é um texto de carne e osso, tá certo? Esse cara está lá no paraíso. Por exemplo, o apóstolo Paulo também esteve no paraíso. Ele teve o corpo transformado e ele ressuscitou dos mortos para estar no paraíso de forma metafísica, de forma espiritual, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas ele estava vivo, né? Não morto. O ladrão também estava vivo quando Jesus prometeu. Não, sim, mas em tese ele estaria morto e no paraíso ao mesmo tempo. Daí não é a mesma experiência de Paulo, né? Posso aceitar, não tem problema. Mas a pergunta é, se o problema para você... Porque o meu problema é assim, Ezequiel. Mudar o texto bíblico. Não. Dizer que Jesus disse, então eu te digo hoje, como ele nunca falou, não é o estilo de Jesus, só por causa das nossas doutrinas, não é um caminho para mim viável. Então, e se Jesus tivesse ressuscitado o rapaz para levá-lo? Qual o problema? Daí tudo bem. Então o texto tem que ser majoritário. O texto tem que ser respeitado. Eu não tenho... Concordo. Eu não tenho direito de forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Mas eu não estou forçando o texto. César. Então, quando você diz que Jesus prometeu para o ladrão levá-lo, mas não o levou, pelo menos naquele dia, porque a promessa de Jesus é essa. É que a minha primeira fala foi exatamente o oposto, César. A minha primeira fala Jesus não mentiu no que ele falou. Ele avisou naquele dia, ele decretou naquele dia, ele prometeu naquele dia que o ladrão estaria com ele no paraíso. Vai chegar um dia que esse ladrão vai ser ressuscitado dos mortos e vai estar com ele no paraíso. Tá perfeito. Então, mas você tem alguma documentação que mostra essa ideia? Você falou do Vaticano, né? Códice Vaticano. Sim. É verdade, ele é bem antigo. Mas vale a pena estudar um pouco sobre isso, que o sistema de pontuação, sim, ele é tardio. Concordo. Então o Códice Vaticano, ele não tem... Não, ele não é autoridade. Ele não tem essa... Mas o que é interessante do Códice Vaticano é que é o manuscrito mais antigo que nós temos e ele pontua desta forma e não da forma tradicional. Mas o que é mais importante para mim, César, é assim, que as pessoas entendam... Você sabe que 90%, ou talvez mais, 99% dos manuscritos gregos não colocam vírgula aí. Sim, porque os outros têm todos pontuação. Sim, perfeito. E todos eles vão colocar vírgula antes do hoje. Perfeito. Na verdade, digo. Isso, e é interessante que o Códice Vaticano é o mais antigo e coloca diferente, mas isso é bem interessante mesmo. Eu sei que o debate está muito bom, você que está acompanhando aí, eu vou pedir permissão aos nossos queridos amigos aqui para fazer um intervalo rapidinho. Segura aí, olha, vai compartilhando, você que ainda não compartilhou, vai mandando para os amigos. Tá muito bom o debate, de altíssimo nível, nós estamos aprendendo bastante. E depois do break, eu queria levantar aqui, aproveitando que o pastor Ezequiel citou a questão tradutológica, acho que seria interessante a gente tocar nesse assunto também, porque há muitos argumentos que são levantados nesse sentido, né? A tradução não foi bem feita e tal, e vamos ver o que a gente pode
obter através disso, tá? Então vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos voltar aqui com os nossos debatedores. A gente tinha falado aqui antes do break a respeito da questão das traduções. Perfeito. A gente sabe, pastor Ezequiel, pastor César, que majoritariamente todas as traduções vão nesse sentido. Perfeito. Da primeira leitura que eu fiz aqui, que Jesus disse que era naquele dia. O hoje ali está concordando com o estarás. Então, é interessante que eu acho que só a ecumênica, se eu não me engano, pastor César, que traz a vírgula. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso depois. Então, o que a gente pode aprender a respeito disso? Será que a maioria esmagadora dessas traduções, pastor Ezequiel, a respeito do versículo 43 de Lucas 23, estão incorretas mesmo? Ou é uma questão mais interpretativa da interpretação teológica adventista mesmo? Cara, eu não gosto nunca de atribuir erro às escrituras, nem mesmo às traduções. Ainda que tradução é um assunto bem complicado, na verdade. Porque é fato que quando você tira uma ideia de uma língua e coloca em outra, você precisa fazer escolhas de tradução. E essas escolhas, sim, em geral, elas estão relativamente informadas por pressupostos, tanto metodológicos quanto de compreensão das coisas. Você tem, por exemplo, muitos textos na Bíblia que usam essa ideia de que a alma morre, a alma morre, a alma morre, a alma morre, mas as traduções não refletem isso tão evidentemente. Por exemplo, o termo nefesh ou psirrê no Antigo Testamento, na 70, quanto na Bíblia hebraica, você tem um monte de temas em que lá aparece a alma morta e eles traduzem como cadáver e coisas do tipo para não fazer a tradução literal, porque isso de fato cria uma retórica, a alma morta, que história é essa? Então, você percebe que existe sim uma certa agenda imortalista na maioria das traduções. E esse texto também, ele entra um pouco nessa coisa. Mas não é assim que, tipo, por exemplo, eu não atribuo uma fé e engano e erro. Porque, por exemplo, seria se o cara tentasse explicar. Olha, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, então tem uma alma imortal aí. Se fizesse um adendo explicativo do tipo que o texto não contém, aí seria uma falsidade. Mas como o texto em tese é possível ser entendido desta forma, como é a tradução majoritária, então passa assim, eu não vou dizer assim, essa tradução é errada. Mas ela tem uma implicação que se você ler ela de uma maneira que aqui tem uma alma imortal, você vai entrar em conflito com outros pontos da escritura. Ok, pastor César. Bom, só uma... Eu fiz aqui a minha pesquisa, né? Sobre o que você falou do Códice Vaticanos, e de fato tem lá uma marca. Mas acho que o nome mais famoso, acho que o maior especialista sobre o Códice Vaticano no mundo é o Dave Hasburn. Ele fala o seguinte: eu diria que o ponto, ele não tem... É assim, ó. Como é que eu vou explicar um assunto? Uma marca. Como eu vou explicar um assunto textual, técnico, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que falam coisas técnicas, e porque eles falam coisas técnicas, parece que tem um ar de superioridade, como esse rapaz que falou aí. O Márcio. O Jardel. Mas quando ele fala perícope sintática, isso é uma construção impossível, então ele não é técnico, mas ele falou coisas técnicas ali no meio, aí quando ele fala que na perícope sintática, não sei o que lá, então, quer dizer, não, enfim. Mas quando uma pausa, porque os textos, embora não tenha pontuação diacrítica, tipo vírgula e tal, existem espaços diferentes e no texto, especialmente códices unciais, esse espaço pode ser entendido como pausa. Tá? Quando o espaço mesmo, o espaço físico mesmo, entre uma palavra e outra é maior, ou quando uma letra, ela termina, a última letra, ela é longa, tem isso em todas as perícopes. Mas nessa perícope de Lucas 23, 43, da qual nós estamos trabalhando, milimetricamente falando, não existe espaço. Então, esse é uma outra questão. Segundo, o manuscrito é do 4º século. É verdade. É uma discussão 4º ou 5º século, sei lá como for. Mas o sinal diacrítico é do século VIII. Entende? Então, não sei se dá para usar como base. Eu vou pegar aqui a fala do maior especialista que nós sabemos sobre Códice Vaticanos, que ele fala o seguinte:
Eu diria que é um ponto de origem desconhecida e que não fazia parte do manuscrito original. Provavelmente trata-se de um dos muitos borrões que apareceram no texto. Eu nunca basearia absolutamente nada com base nesse sinal, nesse ponto. Perfeito. Então, a questão técnica tá aí. Mas, tirando esse material, todos os demais, é uníssono, todos os demais, eu não estou falando de traduções. Eu estou falando das fontes de texto original do grego. Nenhum deles coloca nenhum tipo de pausa, sinal diacrítico ou qualquer outra coisa na palavra hoje. Isso é uma interpretação. É uma interpretação do adventismo, de algumas pessoas, mas não tem espaço para isso, tecnicamente falando. Então, saímos dessa questão técnica. Agora, vamos para a questão do texto. Parece que é um problema a imortalidade. Eu não queria entrar no assunto, mas parece que não tem como, né? Não, então, claro. a imortalidade. A imortalidade não é uma promessa para os salvos? Se é uma promessa para os salvos, qual é o problema ali de Jesus prometer a imortalidade para um rapaz? Nenhum. Então, e se isso, por exemplo, porque se a imortalidade realmente existisse, como você fala algumas vezes na sua fala, não, mas existe a imortalidade. Existe, sim. E a imortalidade é para o salvo. E o rapaz é salvo. Por exemplo, a alma do outro ladrão não era imortal? Então, vamos lá. O local da eternidade é diferente. Tá, mas a alma é imortal. Do ladrão condenado também. Eu creio que a alma é imortal. Mas o local, o que ele está prometendo para o ladrão, é o que foi negado a Adão. O Adão foi expulso de onde? Do paraíso. Até então, ninguém mais entra. Quando Jesus Cristo morre, Jesus é o último Adão. O que ele vem? Por que ele é o último Adão? Porque ele reabriu a porta do paraíso. Mas é que assim, ó, Adão ele é expulso do Éden. Vamos dizer que a gente pudesse fazer uma equiparação do Éden com o paraíso. Enquanto uma pessoa estava viva, carne e osso, etc. Adão nunca esteve no paraíso, até onde se sabe, em forma de alma. Até porque, nesse aspecto, nós teríamos o problema lá um pouco daquilo que Satanás ensina para Adão e Eva. Que eles poderiam comer Para entender o a sua fruto... pergunta, você é tricotomista, dicotomista? Não, nós somos holistas. O ser humano é um. É uma coisa só. Tá, então vai. Continua. Ainda que possa se fazer referência a partes, é uma coisa só. Então, por exemplo, Adão, até onde se sabe, nunca esteve no paraíso ou no Éden de nenhuma outra forma. Até porque se fosse diferente... Fisicamente. Isso. Até porque se fosse diferente, aí de fato Satanás estaria correto na sua tentação em relação a eles. Uhum. Que eles poderiam pecar, que não iriam morrer, e estaria lá ele imortal no paraíso agora, Adão, por exemplo. Então, mas ele foi expulso. Isso, mas o que eu tô querendo dizer assim, é que ele estava fisicamente no paraíso, entende? Adão, quando ele foi expulso. Ele estava vivo, ele não tinha morrido. Então é uma estrutura de pensamento diferente desta, onde você pode estar no paraíso morto, mas você não está morto, entendeu? Tá. Então vamos lá. A revelação das Escrituras mostra que Jesus Cristo é o último Adão. Isso está lá em Coríntios, Romanos e tal. Perfeito. E sendo o último Adão, ele vai garantir aquilo que o Adão primeiro falhou. Perfeito. E no que o Adão falhou? Especialmente na permanência no paraíso. Então Jesus Cristo é o que pode garantir essa permanência. Perfeito. E Jesus garante essa permanência quando? Quando que começa uma nova aliança? Quando ele ressuscita ou quando ele morre? É quando ele morre. O sangue da nova aliança é que garante a inauguração da nova aliança. É Hebreus capítulo 8. E capítulo 9, versículo 14, fala que onde há testamento é importante que aconteça a morte do testador, porque um testamento só tem força a partir da morte do testador. Então, quando Jesus Cristo morre, essa nova possibilidade acontece. Que ela não existia no Antigo Testamento, na sua opinião? Não. O que não existia era a possibilidade do homem entrar no paraíso. Mas ele era imortal depois de Adão, você pega Jó 19... mesmo depois de ter consumido a minha carne, eu verei a Deus. Existe uma expectativa, eu concordo, o Ezequiel, que a expectativa de uma alma imortal no Antigo Testamento é rarefeita. Tá. Mas ela não é nula. Ela existe no texto. Salmo 16, Lucas... Mesmo antes que Jesus já tivesse morrido, né? Isso. Existia expectativa de pós-morte. É rarefeito, é fato. Agora, existe sim expectativa. Dá para defender com textos bíblicos veterotestamentários essa esperança. E no Novo Testamento, a pessoa que mais fala sobre isso é Cristo.
e depois os apóstolos, especialmente Paulo. Então, existe sim essa esperança. Não, eu não tenho nenhum problema em relação a promessas e esperanças em relação à imortalidade. Inclusive, entretanto, existem coisas muito legais que Paulo fala sobre isso, que vão muito na direção contrária à imortalidade da alma natural e essencial e aqui e agora. Por exemplo, Paulo ensina que Jesus trouxe a imortalidade mediante o evangelho. Então, não é a ideia de que todo mundo tem uma imortalidade inata e natural, que morre, mas não morre, porque é todo mundo imortal naturalmente. Inclusive, Paulo falou o oposto. Que Cristo é o único, Deus é o único que possui a imortalidade. Até por isso, toda a imortalidade dos salvos é uma imortalidade condicional. Doada. Exatamente. E ela é condicional à fidelidade. Por que Adão perdeu isso? Porque é o único que tem é Deus. Exatamente, porque é o único que vive de fato, que é o ser vivo, né? O Deus vivo. E outra coisa, Paulo sempre colocou a perspectiva da ressurreição como sendo importante nesse aspecto. Quando ele fala da sua própria morte, eu guardei a fé, guardei o bom combate, e está me reservada a coroa da vida, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas os que amarem a sua vinda. Então Paulo não tinha a perspectiva do tipo, eu sou uma alma que terei o paraíso imediatamente logo após a minha morte. Ele clama por esta noção de que ele vai receber a coroa da vida na ressurreição. A ressurreição não pode ser descartada nessa experiência. Então, vamos lá. O que você faz com o Apocalipse 6? Eu entendo que as almas daquelas pessoas que estão mortas. Eu entendo que é um texto simbólico. Para quem não tá lembrando, Isso. almas de pessoas que morreram. Perfeito. E que são salvas, e elas clamam num lugar de honra, porque estão debaixo do altar, tá no céu, de alguma forma. Uhum. Como essas almas estariam lá? Porque isso não combina com tudo isso que você falou aqui. Perfeito, eu concordo. Então como que você resolve Apocalipse 6? Se você fizer uma leitura literal de Apocalipse 6, você teria isso que você está imaginando. Mas eu não faço essa leitura literal. Eu faço uma leitura simbólica. Inclusive porque as almas debaixo do altar, elas refletem a experiência de Abel, cujo sangue foi derramado, e o seu sangue clamava da terra, e etc e tal. O que não quer dizer que o sangue tem uma experiência como se fosse uma alma imortal. Mas simplesmente que é uma forma de Deus colocar que Deus vê o martírio dos mártires e vai responder a ele. E lá em Apocalipse 6, no final, o texto diz assim, que voltem ao descanso, né? Inclusive com uma perspectiva de sono. Inclusive teria ali literalmente uma perspectiva de sono da alma em Apocalipse 6. Mas aí também, obviamente, a gente poderia fazer um debate sobre esse texto especificamente no futuro. Não, mas também. Aí já é esse tema, é esse assunto. Não, é o mesmo tema. Então vamos lá. A gente poderia Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas. Aí você está dizendo, não, aqui tem a ver com Abel, não sei o que lá. Bom, vamos lá. O texto diz assim, almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essa fala, ela é repetida no capítulo 20. Esse pessoal, eles foram mortos, inclusive, durante a grande tribulação. Foram degolados durante a grande tribulação por não receberem a marca da besta. Lá, só ler o capítulo 20, versículo 4 e 5. Para o terror daqueles que dizem que a igreja não passa pela tribulação. Você quer que passe, né? Tudo bem, mas aí seja como for, esses caras, esses servos de Deus foram mortos e a alma deles está clamando. Não é o Abel, não é um clamor institucional. Não, eu não você acho está que... dizendo, eu não faço uma leitura literal. Ok, mas então como é que você sai desse assunto? Eu não acho que é Mas parece que tem que fazer a virada aqui. Eu não acho que é institucional, eu só acho que é uma experiência análoga de Abel. Muito bem, gente. Bom. Mas é real, né? Essa experiência. Real, é real. Mas obviamente que ela não deve ser tomada literalmente. Assim como o sangue de Abel não deve ser tomado. Então é uma exceção. Não, o sangue de Abel não tem boca pra falar, entendeu? Mas o sangue de Abel não é o tema. Não, mas, é um assunto mas aqui. eu entendo que vamos segurar que a gente vai continuar aqui, pastor César, pastor Ezequiel, querido ouvinte, internauta, nós vamos continuar pelo YouTube. Nós vamos ter que finalizar aqui o nosso debate, por enquanto, pela Rádio Musical FM. Queremos agradecer a todos que estão conosco até este momento, que estão aprendendo, que compartilharam. Olha, tem sido muito... se o ladrão que se arrependeu na cruz foi para o céu naquele exato dia, ou se Jesus estava falando de um dia futuro. É sobre isso que nós estamos debatendo aqui. E para falar desse assunto tão interessante, desse texto tão polêmico, estamos recebendo hoje pastor César Cavalcante e pastor Ezequiel Gomes.
Bom, antes de irmos para o intervalo e finalizarmos aí a programação pela rádio, nós estávamos falando aqui sobre a questão da alma. Apocalipse. Pastor César levantou a questão de Apocalipse capítulo 6. Paulo cita também lá em Filipenses 1:23, falando que ele queria partir e estar logo com o Senhor. Bom, tem vários textos que a gente poderia citar aqui, mas também, pastor César, existe uma objeção que alguns até me mandaram aqui a respeito de Jesus não ter ido naquele dia e nem ter levado o ladrão que está salvo, né, para o céu naquele exato momento, João porque 20, quando né? quando Jesus ele ressuscitou, Maria foi tocá-lo e tal, e ele disse: não me toque, eu ainda não fui para o meu pai. Então, como é que a gente pode interpretar isso, né, principalmente os nossos ouvintes que estão com dúvida nesse assunto? E, claro, é uma objeção que é feita pelos adventistas, né, aos evangélicos. Eu tava dando graças a Deus porque o Ezequiel... Mas debate bom com o terceiro tempo, mesmo. Ele não citou esse texto, né? Esse texto aí é um problema. Mas eu vou resolver esse aí, vou tentar, né? Okay. Trabalhar essa questão, porque é realmente difícil, né? E aqui vieste, amigo. Boa! Aqui vieste, amigo. Mas eu quero só reforçar, eu não quero fugir do Mateus 20, João 20 não, certo. Mas só reforçar, porque eu disse que há um paralelo entre Apocalipse 6 e Apocalipse 20, falando que aqui não é um texto que representa Abel ou coisa parecida, mas que a fala é a mesma. Ó. Versículo 9. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentaram. Em Apocalipse 20, havia ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Então é exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, eu queria que o Ezequiel, vou resolver a questão aqui do tal, mas eu queria também a resposta dessa questão aqui, tá? Bom, vamos lá. Jesus disse para a mulher, parece que foi para Maria Madalena, salvo engano, né? Depende da versão, né? Não me toques, não me detenhas. Acho que a melhor saída ali é não me detenhas, né? Porque eu não subi para o meu pai. Acontece que, como eu disse há pouco, a Bíblia diz que Deus fica nos céus dos céus. Deus, o Pai, ele habita nos céus dos céus, né? E a gente está falando do paraíso, que não é os céus dos céus. Eu sei disso por conta da revelação da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Lá fala que coloca o paraíso no terceiro céu. E por si, isso já responde a questão. Então, ele não foi... Não diz o último, diz o terceiro. Né? Exatamente. Ele é só na ressurreição de Cristo, que acontece 3 dias depois daquele evento, da cruz. Aliás, nem é na ressurreição, é só na glorificação do corpo de Cristo. Na ascensão de Cristo, que acontece no 40º dia desse evento, é que ele vai estar à direita de Deus, o Pai. Mas ele não prometeu para um ladrão que ele estaria à direita de Deus com ele. Ele prometeu ao ladrão que estaria naquele dia no paraíso. Então, o fato de Jesus ter ido até o paraíso com o ladrão, reaberto a porta do paraíso a partir da sua morte e reinaugurado o paraíso a partir desse ladrão arrependido, isso não atrapalha em nada a questão dele não ter subido para o Pai, já que nós estamos falando de locais diferentes. Okay. O que acontece? É isso mesmo? Assim, o problema que esse texto de João 20 impõe a narrativa tradicional da leitura de de Lucas 23. Não sei por que eu tô com Mateus na cabeça. Toda hora você fala. Ela é, na verdade, bem ampla a dificuldade. Porque, ainda que se possa fazer uma certa diferença entre o paraíso e o céu onde Deus está, na verdade existem leituras bem mais tranquilas de se fazer essa divisão. Porque o que acontece? Você tem o céu atmosférico, esse céu azul que a gente vê aqui. Você tem o céu sideral, né, o espaço, enfim, as galáxias, estrelas e tal. E você tem o terceiro céu, que seria o lugar onde Deus está, que é a mesma coisa que o paraíso. E o fato de Jesus dizer que ele não tinha subido, de fato é um problema. O que algumas pessoas querem tentar explicar isso aí é que assim, tipo, Jesus não tinha subido depois da ressurreição, não estava falando nada na forma de alma antes, porque tem um pouco desses tipos de problemas, assim. O fato é, entretanto, que Jesus positivamente afirma: eu não subi ao Pai. E aí, claro que se você quiser dizer, não, mas ele subiu em forma de alma, aí é uma inferência totalmente
humana e totalmente particular do intérprete, tá? Outra coisa, a glorificação de Cristo me parece que não acontece no fim dos 40 dias, mas na própria ressurreição. Quando ele atravessa a parede. Quando eu falei glorificação, depois eu falei ascensão. Ah, perfeito. Mas eu acredito que a glorificação acontece logo imediatamente. Na ressurreição. Isso, exatamente. Mas tudo bem, mas seja como for, os textos apocalípticos, eles de fato não são textos simples, mas eles também não socorrem a noção da imortalidade da alma. Quando a gente lê o relato ali do quinto selo, se diz assim: vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó grande Senhor, soberano e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completassem o número dos seus conservos. A ideia é que, inclusive, as almas estão lá dormindo, literal. É interessante isso. Ainda que exista uma cena de que elas clamam, mas continuem dormindo aí, tá? Se você for tomar literalmente, inclusive, você teria exatamente a noção do repouso, que é o mesmo verbo do sono, da alma dessas pessoas. E o que acontece? O texto, obviamente, ele retoma um pouco da experiência de Abel, que ele também é morto um pouco nesse contexto como o primeiro mártir. E fica um pouco implícito, obviamente não é uma coisa explícita, que Abel é fiel a Deus na sua oferenda e Caim não. Em função disso, Caim mata Abel. E aí o sangue dele clama. Mas, obviamente, que isso é uma coisa meio figurada, assim, pelo menos na nossa leitura, entende? Que de Abel, sim, claro. E isso é uma coisa bastante óbvia. Assim, e pra gente, o Apocalipse, por mais que tenha um contexto, uma linguagem um pouco mais psicodélica, vou chamar assim, sem querer desrespeitar o texto, é um pouco mais vívida, assim como você tem monstros, estrelas que caem na terra, ou gafanhotos que são super não sei o quê. O texto apocalíptico, ele se permite um pouco essa linguagem que a gente entende que não é equivocada ou errada, mas a gente entende que é uma linguagem simbólica para fazer referência à realidade espirituais. Você entende que a palavra alma na Bíblia é polissêmica? Óbvio, sem sombra de dúvida. Ora ela representa a pessoa, ora o coração, ora a vida, um monte de coisa. Ok. Eu fiz uma pergunta para o pastor César, eu quero fazer uma para o pastor Ezequiel. Uhum. Pastor Ezequiel, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 8, temos um tema bem utilizado aqui pelos imortalistas, que é dar noção, quando Paulo fala aqui, eu vou ler: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Perfeito. Não dá ideia de imediatismo aqui? Ele acaba de morrer, deixa o corpo, ou seja, sim, a parte material sobrevive à morte do corpo e ele vai direto para o Senhor. Perfeito. Seria essa a interpretação majoritária da igreja evangélica. Esse é um texto difícil, assim como você fez uma pergunta bem difícil para o César, você guardou uma difícil para mim também. Mas o que acontece? Em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, verso 9, tem um texto bem legal lá. Diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a ideia aqui que Paulo tem é que o ser humano é mortal, o ser humano não é imortal, como se pudesse confiar de si mesmo, que tem uma natureza imortal, que logo que morre não morre, já está ali, etc. e tal. Entretanto, a linguagem de Paulo em 2 Coríntios 5 e também em Filipenses 1 e outros textos correlatos dão um pouco dessa impressão, sim. E, em geral, como que a gente entende essas questões? A gente entende que, como a morte é um sono inconsciente, a perspectiva de quem morre é basicamente a perspectiva de você desligar a sua consciência, como você desmaiar, né? Todo mundo que já desmaiou possa ser que se enxergue nessa situação. Você toma um tiro e você desmaia imediatamente. Vamos dizer que você é um salvo em Cristo. 1 segundo depois, você ouve a voz da última trombeta e você ressuscita e você está com ele. Esse período entre a sua morte e a ressurreição, ele pode demorar 1 milhão de anos. Mas na perspectiva de quem está inconsciente, é a mesma coisa que você dormir 10 horas da noite, não sonhar, não lembrar, não sentir nada e acordar às 6 da manhã. Você tem a perspectiva, você fechou o olho e você acordou, mas passou uma quantidade de horas ali. Fenomenológico. Então a gente entende, exatamente, então a gente entende que Paulo está fazendo uma referência a uma esperança, que eu também tenho, mas não na forma do tipo, eu morro, mas não morro, daí eu saio do meu corpo, eu não preciso de ressurreição, e mesmo quem não vai ressuscitar, quem não vai ser salvo também tem a mesma experiência e coisas do tipo, entendeu? Ok, pastor César. Agora, vamos lá. Veja que interessante, né? Como a pessoa vai para o texto bíblico, mas ele já está comprometido
com uma visão, que é o que acontece aqui quando o Ezequiel lê Apocalipse 6. Então, Apocalipse 6 fala de Abel? Não. Não fala nada de Abel. Ele fala do pessoal da grande tribulação. Pode ter algum tipo de link, algum tipo de referência, não sei o que lá. Olha, eu vou entender que pode, tá tudo bem. Mas não fala primariamente de Abel. Ele tem que ser sincero, não fala. Perfeito. Ok. Por que pro Ezequiel ele está citando Abel? Porque existe um texto bíblico que diz que o sangue de Abel, mesmo morto, ainda fala. Uhum. Só que lá, ele não fala... Esse texto que eu tô falando é Hebreus. É. Uhum. Esse texto de Hebreu, quando fala que o sangue de Abel fala, ele tá falando no sentido do bom testemunho de Abel. Perfeito. E não que o Abel está reivindicando vingança ou coisa parecida. Mas aí o Ezequiel quer colocar o Abel lá em Apocalipse 6 para dizer isso aqui não é literal, porque o Abel, o sangue dele fala, não sei o que lá. Então, quer dizer, é uma hermenêutica que eu chamo de Thundercats, que tem a visão além do alcance do texto. Mas o texto não diz isso. Eu vou concluir o meu argumento, que é o seguinte, ó. Aí ele vai lá na palavra, porque o texto, é verdade, o texto diz assim, ó. Então, cada um deles foi dado a vestidura branca, porque eles falam até quando que vocês vai vingar a nossa morte, tal, que eles foram decapitados na grande tribulação. E são salvos. Aí ele fala assim, cada um deles foi dado a vestidura branca, não sei o quê, e disseram para que repousassem ainda mais um pouco de tempo. Aí ele pega o repouso, porque a doutrina adventista chama-se sono da alma. É o psicopanismo. Então, ele vai dizer assim, o repouso é literal. O repouso é literal. Todo o texto é simbólico, não sei o quê, tá falando de não sei o que lá. Só que aparece repouso. Opa, então o repouso, esse aqui tem de ser literal. Só que essa palavra repouso, que é a palavra anapau, que é uma variação do anapausis lá e tal, essa mesma palavra, por exemplo, ela aparece aqui em Coríntios capítulo 16, versículo 18, dizendo assim, trouxeram refrigério ao meu espírito. Então o Paulo está dormindo? E quando ele dorme, ele fica tranquilo? No capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios fala assim, por isso nós nos sentimos confortados. Esse conforto significa que ele está dormindo? O capítulo 1, versículo 20 de Filemão diz assim, irmão, receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração. O reanimar o coração é porque ele dorme. Quer dizer, então é literal quando... Então ele fala assim, não, esse texto não pode ser literal, não sei o quê. Repouso, opa, aqui é literal. Esse aqui é literal. O resto não é literal. Então tem de decidir. Se você interpreta o texto como literal, aí não tem muita escapatória para você. Perfeito. Agora, se você interpreta o texto todo como alegórico, então por que você não alegoriza o Perfeito, perfeito, o seu argumento é perfeito, César. Entretanto, você comete os mesmos erros que você supõe em mim. Que eu acuso. Exato. Porque qual que é o problema, César? Eu tenho os meus pressupostos a assumir e acessar o texto de Apocalipse, sem sombra de dúvida. Você tem os seus pressupostos a acessar o mesmo texto e os textos, por exemplo, de Lucas 23, 43. Porque você também lê um monte de coisa ali que não tá. Assim como Abel não está em Apocalipse 6, não tem alma em Lucas 23. E eu não coloquei alma, você que colocou. Não. Você colocou porque você defende. Você falou assim, óbvio que tem que ser a alma aqui, porque como é que ele iria para o paraíso no mesmo dia? Mas então, o que acontece? É verdade, por exemplo, que o termo repouso, ele pode significar conforto, um monte de outras coisas, porque é da natureza da língua. Por que a teologia é uma coisa complexa de se discutir? Porque cada vírgula de cada tema, cada palavra pode ser entendida de múltiplas formas. A própria palavra Deus pode significar o diabo, porque é o Deus desse século. A palavra Deus pode significar o homem, vós sois deuses. E pode significar um outro Deus que é falso, que nem sequer existe, mas que na cabeça de alguns existem, que algumas nações seguem e que no fim são demônios. E é a mesma palavra no final das contas. Então o que acontece? A teologia ela é complexa por causa disso e todos nós fazemos da mesma forma, César. Todos nós lemos algumas coisas de forma mais literal e outras de forma mais simbólica. E isso todo mundo faz. E é importante que o telespectador entenda isso. Algumas passagens lidas mais literalmente podem favorecer uma ideia de imortalidade da alma. Outras passagens lidas mais literalmente podem desfavorecer a ideia da imortalidade da alma. E vice-versa. E aí, obviamente, por que um entende que é imortal e outro que não? Porque os pressupostos de um são mais fortes numa direção do que do outro em função de milhares de compromissos. E todo mundo faz a mesma forma. Quais são os princípios básicos, basilares assim, da hermenêutica? Então você toma
claro que o principal, né? A Bíblia interpretava a si mesmo, não sei o que, tudo bem. Mas você toma o texto como literal sempre que possível. Ok. Então a primeira leitura do texto é sempre literal. Mas por exemplo... Quando não é possível... Perfeito. Tipo assim, a parábola de Jotão. Não dá. Você olha pro texto e fala, isso aqui é uma fábula. Isso. Porque não é que eu creio em fábulas, eu creio não sei o que lá, eu quero espiritualizar. Não, mas um espinheiro fala. Então, a parábola de Jotão eu tenho de entender de outra forma. Agora, você fez esse exercício em Apocalipse 6? Não. Fiz. Você foi ao texto... Não, porque assim, ó, você tá dizendo... Eu disse assim, você vem pro texto com seus próprios pressupostos. Você também. Eu falei, mas quando eu fiz isso? Lá é para entender Lucas 23. Então, a mecânica que está diferente. Porque, por exemplo, ó, você veio ao texto de Apocalipse com a sua compreensão de sono da alma, não sei o que e tudo mais. Aí você quer fazer valer. Você fala que o texto não é literal, mas essa palavra aqui é. Aí eu detectei isso, eu falei, é verdade, mas todo mundo faz. Tudo bem. Repouso. Mas vamos lá. Se a gente pegar o texto sempre como sendo literal, quando der, com humildade, olhar o texto e falar assim, olha, para mim o texto é literal. Então eu vejo a Bíblia, para mim a Bíblia diz o que ela está dizendo. Ela quer dizer o que está escrito, na primeira camada. Não dá. Então, quando não dá, não tem como. Então, quando não tem como, eu tenho que me humilhar e dizer assim, tem que ter outro jeito de entender isso aqui. Perfeito. Isso aqui é a verdade. Mas eu tenho que ter um outro jeito de entender isso aqui. Isso é o que eu faço lá em Lucas 23. Mas não é o que você faz aqui em Apocalipse 6. Veja bem, César, entendeu? Eu concordo. Aí você me acusa de fazer igual você, mas não é. Sim. E eu concordo 100% com você. E a grande discordância entre eu e você é que, para mim, não é possível ler literalmente Apocalipse 6. Até porque todo o contexto do capítulo todo dos selos e das trombetas não pode ser lido literalmente. Por qual razão não pode? Porque você tem cenas ali dentro, por exemplo, de uma estrela caindo no céu, caindo na terra. Você não tem como ter isso literalmente acontecendo. Por exemplo, a existência continuar a existir se o Sol caísse na Terra ou se uma outra estrela caísse na Terra. Não tem como ser literal esse tipo de imagem, entendeu? Claro, assim, e também lá em Lucas 23, para nós não é possível fazer aquela leitura de que aquilo ali é uma alma por todas as implicações que a gente falou no começo do debate. Então, o remédio aí, né, que eu tô falando é que o princípio basilar da hermenêutica é que a Bíblia diz o que ela está dizendo, perfeito, se essa conta não fecha, então, então aqui eu vou ter que entender dessa forma. Mas eu não posso fazer o mesmo texto como sendo simbólico e literal ao mesmo tempo. Perfeito, César. A ideia ou é literal ou não perfeito. é. A ideia de que ali se fala do repouso da alma é só uma coisa interessante para que vocês que leiam o texto de forma muito literal entendem que ali está literalmente a ideia de que eles estão repousando. Não quer dizer que eu acredito que é metade simbólico e metade literal, entendeu? É só para demonstrar que se você vai fazer a leitura literal, que elas estão clamando, gritando, que elas estão vivas, eu etc., mostrei elas estão dormindo. Eu mostrei textos bíblicos onde a palavra repouso... Isso, aí você tem razão. Não é exatamente o sono de você Perfeito. deitar e dormir. Textos bíblicos mesmo. Perfeito. Agora, se você interpreta o texto, a perícope de Apocalipse 6, como sendo... figurada, você tem a obrigação de entender esse texto como sendo figurado. Eu concordo, então, não é... eu concordo contigo. Você está totalmente correto nesse aspecto. A discordância aqui, César, simplesmente ela vai na direção de que o texto, em função de todo o seu contexto, na nossa visão, não é literal. E o fato é, por exemplo, se o termo de Apocalipse, Apocalipse e o texto ali, o repouso, ele tem múltiplos possíveis significados. Perfeito. Mas sono é um deles. Ou seja, a leitura de que ali existe o sono da alma é uma das possíveis interpretações. Mas não pode vir primeiro. Se você assume que não é literal. Eu até concordo. É isso, se você quiser dizer que é uma coisa meio... Mas é isso, eu creio que Jesus Cristo disse, conforme ele sempre disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, e que, como ele vai fazer isso, é uma outra discussão, mas eu não posso... Se isso é um problema pra gente, eu não posso colocar o problema que a gente tem para entender isso à frente do que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para o ladrão, para o bom ladrão, o ladrão arrependido, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como isso se processa, aí a gente vai ler textos, entender, mas isso é o que Jesus disse. Eu não posso invalidar o que Jesus disse
por causa da minha teologia. Aliás, foi isso que Jesus Cristo condenou em Mateus capítulo 15, que a gente invalida palavras de Deus por causa das nossas tradições. A lei de Deus, enfim. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui ao final desse super debate que envolveu escatologia, soteriologia, e a gente aprendeu bastante com os nossos dois convidados. E eu queria já agradecer a sua audiência, agradecer a toda a equipe, a produção da Rádio Musical, ao pastor César, ao pastor Ezequiel, a todos os nossos queridos irmãos que compartilharam, os nossos amigos aqui, alunos que estão mandando mensagem. Deus abençoe a todos. Um beijo para minha esposa Irmã Rose, meus filhos, Augusto e Isabela. E vamos para as considerações finais. E aí vocês têm a liberdade de dizerem e divulgarem as redes sociais. Fique à vontade. Pastor Ezequiel, por favor. Bom, primeiro de tudo que eu não nego absolutamente nada do que Jesus disse, nem Lucas 23:43, nem em nenhum outro lugar. Obviamente a gente vai ter um pouco de distinção de compreensão a respeito do que ele quis dizer e como que aquilo vai se concretizar ou não. E, por exemplo, Jesus fala em outros momentos, Jesus falou muitas coisas, né? Jesus fala que Deus pode destruir o corpo e a alma no inferno. Então tome literalmente também. Não negue o que Jesus diz. Jesus diz, por exemplo, se você não crê em Moisés, você não pode crer nas minhas palavras. Moisés ensinou que em função do pecado humano entrou a morte. Paulo vai dizer depois isso claramente. Em função do pecado existe a morte. Como que seria possível um ladrão imortal? Não é possível isso acontecer. Inclusive, o próprio Jesus Cristo, que é, de fato, em essência imortal, na sua essência divina e tudo mais, ele, particularmente, se fez homem para morrer pelos seres humanos. Exatamente partilhando daquela experiência. Quando, inclusive, Isaías fala dessa experiência da cruz profeticamente, né, antes que acontecesse, Isaías declara: derramou a sua alma na morte. Que é o que de fato Jesus estava fazendo. Como que não é uma coisa do tipo assim, ele estava demonstrando a imortalidade da sua alma, porque Jesus não morreu, o ladrão não morre, ninguém nunca morreu, independentemente de qualquer coisa. Não é essa a narrativa. Então, desta maneira, a gente rechaça em absoluto a leitura tradicional de Lucas 23:43. A nossa leitura é absolutamente plausível em função do texto. Jesus pode perfeitamente ter prometido naquele dia que estará no paraíso, e assim vai acontecer. Jesus é perfeitamente correto e verdadeiro naquilo que diz, não temos nada para dizer em contrário. Você pode me seguir lá no canal Vem Senhor Jesus no YouTube. César, obrigado pelo espaço. Rodrigo, prazer conhecê-lo. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Ezequiel. Pastor César, fica à vontade de fazer as considerações finais, divulgar as redes sociais, por favor. Ezequiel, eu não quis ser desrespeitoso com você. Não foi em nenhum momento. Porque é maravilhoso conversar com você, às vezes as pessoas falam, não é muito grosso, não sei o que, tal. Não é essa a minha intenção. Você foi perfeito. Às vezes eu sou um pouco mais visceral no debate, mas não quero ser confundido isso com falta de ética ou respeito, enfim. Aliás, a gente nem tá falando de um texto, de um assunto salvífico aqui. Não é um problema. Enfim, tem irmãos que eu considero como irmãos na história da igreja que defendem, por exemplo, que a alma morre e tal, tá tudo bem. Mas eu, enquanto eu não entendo isso, mas sei que não tô aqui falando de alguém que vai pro abismo por causa disso, tá? Mas o fato que ele fala assim, não é possível um ladrão imortal, sim, irmão, tem muito ladrão que vai herdar o reino de Deus, cara. Muitos que receberão a imortalidade depois da morte, como aconteceu com esse ladrão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios fala assim, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldições, tais fostes alguns de vocês. Então tem sim, todo imortal, todo mundo que vai receber a imortalidade, pecou. Eles são pecadores, claro, né? O céu é um lugar de pecadores justificados. Então, não acho que é um problema essa questão dele. Até porque os passos que ele passou ali atrás, se você for com um olhar mais de soteriologia para o texto, primeiro, o temor de Deus caiu sobre ele. Depois, ele reconheceu o seu próprio pecado. Ele cerceou o outro bandido, dizendo, você não teme a Deus? Você não teme Deus? Parece que ele, então, ali está temendo. Uma coisa que parece que não acontecia antes, você está fazendo agora. Então, eu acho que não é esse um grande problema, né? Mas um ladrão imortal, como assim? Essa conta não fecha. O que mais vai ter lá é ladrão imortal, meu irmão, lá na eternidade. Não, lá na eternidade, sim. Se o nosso ponto de vista é se esses ladrões arrependidos e bandidos e adúlteros, não sei o que lá e tal, imortais, né, que receberão a imortalidade,
será que essa imortalidade é garantida no day after, no minuto, na sequência da morte, ou só Isso. depois do que você chama de descanso, do sono da alma, né? Perfeito. Então, é essa questão. O Adventismo crê numa dupla ressurreição. A ressurreição, primeiro, é que eles são como holistas, né? Não encaram assim, mas então primeiro esse eu imaterial passa a existir, depois a ressurreição do corpo, alguma coisa assim. É meio estranho, mas é um prazer falarmos a respeito da palavra de Deus. Também te acho um cara muito inteligente, biblicamente sagaz ali, saca os textos com rapidez. É legal conversar com gente assim. Eu tô aquém nessa capacidade sua, mas e com respeito, né, mútuo, é muito, muito interessante. Continuo defendendo que Jesus disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, que é a leitura tradicional, básica do texto. Que Deus abençoe. Quem quiser me seguir, o César Cavalcante, em qualquer rede, e no YouTube o canal é César Cavalcante. Vai começar agora o Férias com Teologia, para quem estiver assistindo dentro do mês de junho ou julho, agora nos dias 3, 10, 17, 24 e 31 de julho. É um curso da FTB, você paga R$20 para participar, tem material didático, aula ao vivo, mentoria, grupo enfim, tem tudo, certificado e tal, por apenas R$20. Quem já é aluno da FTB paga só 10. Para isso, vai lá no link da bio, no Instagram, ou chama aí no 7511 11 São Paulo, 9 na frente, aí sim, 7511-3385, teu nome, tracinho Férias. Sejam bem-vindos, com certeza vai ser uma benção. Muito bem. Você foi privilegiado por assistir ou ouvir este super debate aqui na Rádio Musical FM ou pelo YouTube, e nós agradecemos a sua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 11 horas da manhã, debates musical aqui nesta rádio abençoada. Eu só queria aproveitar o ensejo para dizer a vocês que quinta-feira, no programa Conversa Entre Amigos, pastor Jeremias Neto estará aqui com a Cris Poli, a irmã Cris Poli, conhecida como Super Nani, você deve saber quem é, estará aqui no programa da Rádio Musical. Então não perca, anota aí na sua agenda, quinta-feira, agora, dia 20/6, a Cris Poli estará na Rádio Musical. Que Deus abençoe a todos, e amanhã tem mais, né, pastor César? Se for da vontade dele.